dia, tia Verinha. Bom dia, não, quase tarde. Um pouquinho apressada aqui para ir para a caravana, mas eu não podia deixar de lhe mostrar como ficou a nossa dinâmica da aula da biblioteca de hoje. Tá? E agora, como eu só quero saber de vídeo, eu vim fazer um vídeo para você mostrando como vai ser a nossa dinâmica. Esse aqui é o nosso baú, né? Vai ser o baú da cabana, né? Do livro que a gente escolheu, que é O Segredo da Cabana. Então, como a gente pode ver aqui, eu coloquei dentro do baú vários itens para serem descobertos durante a aula, né? Então nós vamos iniciar a aula com uma dinâmica de mímica com várias profissões, para as crianças descobrirem quais profissões a gente está falando na dinâmica. Então fiz papeizinhos com o nome de algumas profissões para que as crianças possam fazer a mímica e a gente adivinhar, né, qual é a dinâmica, qual é a profissão que está sendo dita ali na mímica. Depois disso, a gente vai falar sobre comunicação. Como que a gente entendeu que aquela profissão era afetada na dinâmica, né? Então a gente vai falar um para o outro, como que através da comunicação do corpo daquela pessoa que a gente descobriu a profissão que estava sendo dita. Quando a gente parte agora para o baú, né, dentro do baú vão ter vários itens. Então eu fiz 8 itens para que cada criança possa tirar um item de dentro do baú, né? Então você que é a criança número 1, abra a caixa e pega essa caixa de óculos aqui. Fechou o baú e vamos ver qual a mensagem que tem aqui dentro. Então a gente vai abrir a curiosidade e tudo mais, e aí a gente vai abrir e tem uma mensagem aqui. Aí tá dizendo aqui, a caixa de fotografia 1979. E aí eu lembrei de um fato na minha casa, em 1989, que minha mãe, naquela época não tinha correio, não tinha internet, não tinha Facebook e não tinha nenhum meio de comunicação pela internet a não ser o correio. E minha mãe passando roupa e eu estudando ao lado dela, quando de repente caiu uma caixa de cima do armário com várias fotos. Caiu a caixa de retrato assim, sem ninguém mexer lá. Só tínhamos eu e minha mãe na sala e a caixa de retrato caiu. Quando a caixa de retrato caiu, ficou assim muito visível a foto do meu tio que morava, né, em Minas. E minha mãe ficou muito triste, assim, meu irmão, né, muito triste porque eu não vejo meu irmão. E passou, juntamos as fotos e guardamos. Dias depois chegou uma correspondência de Minas dizendo que esse meu tio tinha falecido. E aí minha mãe ficou muito impressionada, né, porque ela disse que na história ela contava pra gente que o irmão dela tinha vindo visitar ela quando aquela caixa de retrato caiu. E aí eu vou narrar essa história assim para as crianças lá na aula. Então esse é um dos mistérios. Outra caixinha, né, a ser retirada, e aí a gente abre aqui também todo o mistério da caixinha, e aí tem uma outra mensagenzinha aqui dentro. Aí a mensagem diz assim, é a historinha, né, que a gente separou vários textos para contar. Então, a curiosidade de Mariana, aí tem um texto aqui extraído da Seabra Infantil, Seabra Cristã Infantil, que conta a história da Mariana, também um episódio de mediunidade, falando de mediunidade, tá? Mais uma caixinha, e aí essa caixinha aqui também tem outro mistério, e a gente abre aqui todo segredinho. Toque, 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 bata assim como eu. E aí nós vamos falar das irmãs Fox, lembrar da história das irmãs. Primeiro vamos perguntar se eles sabem do que se trata, e se eles não souberem a gente vai narrando, contando a história das irmãs Fox, né, dos fenômenos mediúnicos daquela época e de como se deu. Tá? Também é outro mistériozinho. Mais outra aqui, vasculhando as minhas coisas aqui em casa, de dinâmicas passadas, de aulas passadas que a gente trabalhou, eu encontrei esse saco, justamente assim mesmo, esse saco, com algumas imagens. E justamente as imagens que tinham nesse saco aqui, não, minto, esse saco aqui era a dinâmica que a gente fez do jogo da memória de Chico Xavier. Então a gente vai dar uma paradinha, faz uma rodada do jogo da memória de Chico Xavier, que é uma das pessoas que a gente conhece, médium, com mais capacidade mediúnica e diversidade de itens, né, mediúnicos. Então esse aqui também. Mas tem uma outra coisa que eu achei da nossa época aqui. E aí, outro segredo, outra historinha, o Anjo Bom, e a gente também vai ler, que é a história de Chico. Essa aqui é a história de Chico quando criança. E a gente vai contar um pouquinho de Chico. Outro fenômeno, esse que é o que eu falei que eu encontrei, fotos e imagens de fenômenos mediúnicos. Né? Então tá bem antigo, bem velho, bem assim, né, misterioso mesmo, para que eles
olhem, tenham interesse nessas imagens assim, antigas, né, dos fenômenos mediúnicos, das mesas girantes, né, até a psicografia de Chico e algumas imagens antigas que a gente fez uma dinâmica há muito tempo, que você não deve lembrar, a gente usou esse material, eu cortei essas imagens e guardei. Aí eu acho que hoje minhas coisas eu achei aqui e vou aproveitar também nesse segredinho. Outra coisa que eu achei legal, peguei essas bandeirinhas aqui, São João, né? E escrevi aqui a fogueira. E aí eu gosto sempre de contar a história de por que existe a fogueira de São João, por que acende fogueira em São João, e lembrar, né, da visita de Maria a Isabel quando estavam grávidas, e as duas combinaram que aquela que tivesse o bebê primeiro acenderia uma fogueira bem grande no alto de uma montanha para poder dizer para outra que o bebê tinha nascido. Então foi assim que Isabel anunciou, né, a chegada de São João para Maria, lá distante, que morava muito longe, que o filho dela tinha nascido porque ela acendeu uma fogueira. Se é lenda ou não, é o que a gente hoje conhece a respeito da lenda da fogueira e de São João. E o último segredinho aqui é mais uma historinha que também eu enrolei, não vou abrir para não ficar feio. É mais uma historinha também que a gente separou da Seabra Cristã, que fala sobre casos de mediunidade. E aí, no final, a gente tá sempre remetendo ao livro que a gente escolheu para fazer a apresentação da biblioteca, né, que é o livro O Mistério da Cabana. E aí a gente, né, faz menção ao livro, apresenta o livro, e aí no final ainda tem um fundo falso no baú, onde eu escondi aqui, como a gente comentou, o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos é bem velho, eu fiz questão de colocar o mais velho que eu tinha aqui em casa, muito velho, e eu vou marcar ainda nele aqui, antes de sair, as perguntas relacionadas à mediunidade, que a gente comentou aqui no livro Mediunidade e Obsessão Cristã, em crianças, né, que a gente viu algumas perguntas e respostas aqui do livro. Eu vou colocar um post-it aqui para a gente ler umas 2 ou 3 junto com as crianças, para dar o fechamento e apresentar esses 3 livros que a gente está indicando aqui na biblioteca. Bem, tudo isso acompanhado da pipoca que eu comprei, né, eu vou levar, a gente vai sentar na canga e fazer como se a gente estivesse mesmo dentro da cabana. Espero que você goste, né? Fiquei muito triste por você não estar acompanhando mais uma aulinha com a gente, mas espero que você esteja fazendo uma boa viagem. Um beijo e até sábado.